Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer em conhecê-los. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos aqui da Bitget, uma das 5 maiores corretoras de criptomoedas do mundo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre altcoins, né? Vocês já devem estar acostumados com o novo formato que a gente fez aqui no canal. 2 vídeos de análise técnica durante a semana, um mais voltado para Bitcoin, o outro mais voltado para altcoins. O de ontem foi voltado para Bitcoin e dados on-chain. O de hoje vai ser um pouco mais voltado para altcoins, mas a gente vai comentar um pouquinho de Bitcoin também, porque eu estou numa operação de Bitcoin e eu acho que talvez vocês tenham pego também, porque é um setup que vocês já conhecem, a gente vai falar sobre isso. Bora lá, eu quero começar esse vídeo de hoje respondendo um comentário aqui do Pareto Cripto e Renda, que pediu para analisar a dominância do USDT. Vamos dar uma olhada nesse gráfico então, bora ver junto esse gráfico aí. A dominância do USDT. Vou dar aqui para o gráfico semanal. Deixa eu diminuir aqui a tela para vocês, para ficar melhor aqui na nossa transmissão. Legal, show. E o que a gente tem aqui no gráfico da dominância do USDT nesse exato momento? Que gráfico horroroso, né? Horroroso esse gráfico. Vamos dar aqui para o diário. Ficou pior ainda, beleza. Mas o que eu consigo enxergar aqui nesse gráfico da dominância do USDT? A gente tem aqui uma linha tendência de alta. Legal, muito bem marcada. E um triângulo simétrico em topo. O triângulo simétrico ele pode ser tanto um padrão de continuação quanto um padrão de reversão. O que vai dominar se vai ser um padrão de continuação ou de reversão é o rompimento. Como é que a gente opera triângulos simétricos? Caso ele rompa para cima, faça o pullback e volte a subir, aqui é a compra desse padrão, buscando alvo, extensão de Fibonacci, último fundo e último topo antes do rompimento. E a gente tem nossos alvos lá para cima. Vocês podem perceber que geralmente o primeiro alvo ele vai ser exatamente o último topo, uma zona de parcial. Depois a gente tem segundo e terceiro alvo. E caso rompa para baixo, mesma coisa, mesma situação. A gente aguarda aqui o rompimento, pullback, eu voltar a cair e aqui é a venda. Forma traçar alvo, mesma coisa. Último topo e último fundo antes do preço reverter. Aqui é assim que a gente opera o triângulo simétrico, que é a formação que a gente tem na dominância do USDT. Óbvio que vocês não vão operar esse gráfico, né, o gráfico de dominância do USDT, mas é só para mostrar como que se opera o triângulo simétrico, quais são as probabilidades pós-rompimento desse padrão gráfico. Agora, indo para as altcoins, mas antes deixa eu dar uma passada no Bitcoin para mostrar para vocês a operação que eu estou posicionado. Tá aí. Emitir aqui o negocinho. Cadê aqui outra tela? Aqui, ó, só para compartilhar com vocês uma operação comprada, uma operação long que está me rendendo aqui quase 44% nesse exato momento. E por que é que eu fiz essa operação? O que vocês acham? Alguém entendeu? Alguém viu esse trade? Se não viu, a culpa não é sua, porque estava difícil de enxergar. E foi até por isso que eu não fiz ele no copy também, porque foi uma DVAP. Porém, aí que está o X da questão. Foi uma DVAP em algumas corretoras. Olha que bizarro. Se a gente analisar o gráfico aqui diário do Bitcoin Index, que pega o preço do Bitcoin, faz uma média de preço entre todas as corretoras, não foi uma DVAP. Por quê? O que é que precisa para ser uma DVAP? Vamos recapitular? A gente precisa de uma divergência no IFR com volume, alvo de Fibo e padrão de reversão. E assim temos a nossa querida DVAP. E por que é que aqui no gráfico do index não foi uma DVAP? A gente teve o volume acima da média, perceba aqui a média de 20 períodos no meu gráfico, o volume acima dela. A gente teve o alvo de Fibo, que já está traçado aqui nesse gráfico, a última máxima, a última mínima antes do preço reverter. O preço foi lá para o terceiro, no fechamento do terceiro, e o pavio no quarto alvo, ou seja, pegou 2 alvos de Fibo aqui, um suporte muito importante. E tivemos o padrão de reversão, que foi esse queridíssimo aqui, martelo. No gráfico de 4 horas esse padrão ficou ainda mais claro, ficou um martelo positivo. Porém não tivemos a divergência nesse gráfico do index. Por quê? Porque o preço não fez
um fundo mais baixo que o anterior. Muito pelo contrário, ele fez um fundo mais alto que o anterior, assim como a RSI. Porém, se a gente vai para o gráfico de outras corretoras, e por que isso acontece, tá? Porque esse movimento aqui ele foi tão agressivo no dia 17 que o preço ele atingiu mínimas diferentes dependendo na corretora. Então, até que os robôs de arbitragem operassem no mercado para se equilibrar, houve uma diferença muito grande. Na própria Bitget, se a gente dá uma olhada no gráfico da Bitget, que ó, no gráfico da Bitget a gente pode ver que o Bitcoin fez mínima em 24.600, enquanto em outras corretoras essa mínima foi em 25.600. $1.000 de diferença. Isso acontece bastante quando o ativo é muito volátil, quando o movimento é muito volátil, quando a queda ou a alta é muito brusca, que foi o que aconteceu. Mas, se a gente muda aqui de corretora, vamos ver algumas outras, por exemplo, a Binance, que é a maior, né, que tem o maior volume. Se a gente olhar aqui da Binance, lá sim foi uma DIVAP, não no gráfico diário. Por quê? Porque no gráfico diário o preço fez um fundo mais baixo que o anterior, enquanto o RSI também, ou seja, convergiram. Mas no gráfico de 4 horas, que foi o gráfico que eu utilizei para entrar nessa operação, foi uma DIVAP claríssima. Perceba a divergência aqui do preço fazendo fundos mais baixos, enquanto o RSI fez fundos mais altos. Perceba o claríssimo padrão de reversão aqui, que é um martelo positivaço. Mínima e máxima dele para traçar os alvos. A gente já chegou no primeiro alvo. O que é que faz com a DIVAP quando chega no primeiro alvo? Protege a operação do 0 a 0. Então a minha já está protegida aqui no 0 a 0. Temos uma parcial no segundo alvo e uma saída lá no terceiro. É assim que a gente opera a DIVAP. Então é por isso que eu não entrei nessa DIVAP lá no COP. Vocês sabem que o COP eu utilizo somente para DIVAP, mas por conta dessa diferença entre corretoras, em algumas corretoras aconteceu, em outras não. Por conta do risco disso, eu acabei entrando só na minha conta particular mesmo e não da do COP. E é por isso que é muito importante vocês saberem operar a DIVAP e não ficar contando só com o COP também. Não contem comigo para deixar vocês ricos. Eu te ensinei, eu estou entregando peixe para vocês. Ó, isso que vocês têm que fazer. Mas façam por conta própria. Não contem comigo simplesmente entrar nas operações, porque tem muitos momentos que eu vou entrar só na minha conta e não na conta do COP. Até porque a conta do COP ela não serve para deixar ninguém rico, é simplesmente para mostrar a taxa de acerto da DIVAP. É para isso que serve a conta do COP, para vocês olharem lá e falar, pô, essa DIVAP funciona mesmo. Vocês aprenderem e operarem. E caso vocês queiram operar a DIVAP com maestria, é só procurar aqui no canal DIVAP, que vocês vão encontrar uma aula ensinando a DIVAP e vai ter diversas outras aulas ensinando todos os indicadores da DIVAP, que é o volume, que é a divergência do FR, que é o padrão gráfico de reversão, que é Fibonacci, que é o alvo de Fibonacci. Eu ensino como traçar, como operar a DIVAP certinho, né? Como traçar os alvos dela, quando proteger a operação e tudo mais, tem tudo aqui nesse canal. Se quer de uma forma mais fácil, é só buscar por uma playlist aqui chamada aulas. Lá tem todas as aulas que configuram a DIVAP, ok? Mas está rolando sim essa DIVAP no Bitcoin, eu estou nessa operação e essa DIVAP ocorreu em diversas altcoins, que agora sim é o tema desse vídeo aqui agora, como por exemplo a Polkadot a gente teve aqui a DIVAP, perceba aqui no Polkadot o fundo mais baixo que o anterior no preço, o RSI fez um fundo mais alto que o anterior, a gente teve um volume aqui levemente acima da média, mas não deixa de ser um volume aqui acima da média, junto com o padrão gráfico de reversão, esse trade também já está indo, já deve estar no primeiro alvo, é muito próximo aqui do primeiro alvo, vamos ver se foi alvo de FIBO, vamos mudar aqui para o gráfico diário, isso aqui acho que não foi alvo de FIBO não, vamos ver. A FIBO correta a se traçar aqui, a gente pode pegar ou essa estrela cadente aqui em cima, vamos ver, aí sim, aí a gente chega num quinto alvo de FIBO, legal, foi um alvo de FIBO sim, tá? Ou uma outra forma seria a gente pegar essa máxima e essa mínima aqui antes de reverter, mas eu acho que não vai dar, aí não deu alvo de FIBO, não deu, tá? Mas se a gente pegar aqui a estrela cadente, dá pra pegar também, a gente chega no alvo de FIBO, então sim, foi uma DIVAP na Polkadot. Matite, mesma coisa. Aqui, ó, gráfico de 4 horas. Será que foi uma DIVAP da Matite? Foi uma DIVAP nível 2. Eu não entraria nesse trade aqui da Matite, tá? Eu achei bem feio. Agora a da Atom aí. A da Atom tá bacana. Pô, da Atom tá bacana. Uma entrada muito mais clara. A gente consegue ver de forma muito mais clara a divergência aqui, o aumento de volume, o padrão de reversão, ok? Então a gente teve em diversas, na Solana também, ó, a Solana foi lindo, olha que DIVAP maravilhosa aqui na Solana.
Some aqui. Olha que DIVAP maravilhosa aqui na Solana. Que coisa mais linda. Que DIVAP de livro. Vamos traçar o alvos aqui. Último topo e último fundo antes do preço reverter. Cravado aqui no primeiro alvo. Perceba o fundo mais baixo que o anterior. Que o TSI faz um fundo mais alto. Aumento de volume expressivo. Martelaço. Só que é uma DIVAP de livro aqui na Solana. De livro. Quem pegou tá rindo à toa. E os alvos dela, mínima e máxima do candle de entrada, já está aqui no primeiro alvo também. Aqui pode ou realizar um parcial, é importante proteger aqui no 0 a 0 para levar lá pelo menos para o segundo alvo, ok? Então tá tudo muito bonito, a VAX também, a VAX também, que ó, já está traçado. Na verdade eu vi esse trade primeiro na VAX, por isso que já está aqui traçado no meu gráfico. Eu tinha visto na VAX, aí que eu falei, pô, será que tá rolando em outros ativos? Aí eu fui mudando um por um, até que eu cheguei no Bitcoin, que eu encontrei a DIVAP em outras corretoras, né? Na Bitget não estava. Eu fiz a operação pela Bitget, tá? Isso é um ponto importante. Só que utilizando a leitura de gráfico de outras corretoras. É por isso que eu entrei no Bitcoin. Mas eu acabei vendo esse trade na VAX. Ficou mais claro para mim, para a VAX, ok? E vocês lembram que eu comentei no vídeo de ontem, quando que era um bom momento para comprar Bitcoin? Quais eram as 3 oportunidades possíveis, né? 3 situações possíveis que a gente poderia ver o preço? Ou uma DIVAP aqui, em 25.600, ou uma DIVAP aqui em 23.600, ou uma DIVAP aqui em 21.200. E um dia depois, na verdade logo depois que eu postei o vídeo, eu postei lá pelas 6 da tarde, a gente teve a configuração dessas DIVAPs aí, algumas horas depois lá para as 9 da noite, tá? Então sim, aqui é uma boa oportunidade de compra, até por isso eu estou nessa compra. Já comprei na carteira Spot? Ainda não comprei Bitcoin lá, vou aguardar mais um pouco. Porém, comprei Chainlink lá hoje. Para quem me segue nos stories já viu. Por quê? Eu comentei também na análise da semana passada que onde que eu ia comprar a Chainlink? Quando ela chegasse aqui na retração de 68 de Fibo. Foi exatamente o que aconteceu. O preço chegou lá, fechou exatamente na retração. Então aqui eu abri uma compra de Chainlink. Aqui eu considero uma boa oportunidade de comprar Chainlink para longo prazo. Por quê? Por conta da acumulação de Wyckoff que a gente fez aqui no fundo, né? A gente teve o Spring de entrada, né? A gente comprou, para quem acompanha aqui no canal sabe que a gente comprou muita Chainlink aqui. A gente vendeu ela lá em cima. Vou até mostrar aqui para vocês, né? Para só não ficar falando, a gente fez. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que aí vocês podem ver exatamente as operações que nós fizemos, né? Ficar mais transparente, mais claro. Carteira sem enganação. Eita. Okay. Carteira sem enganação. Cadê as operações de Chainlink que a gente fez? A gente comprou o Chainlink em 6... Nossa, a gente comprou em várias oportunidades, né? 6,22, 6,27. Tinha comprado um pouco 6,42 também. Aí a gente vendeu lá em 8,13 e agora recomprou aqui 6,40. Esse foi o trade que a gente fez em Chainlink. Ou seja, a gente comprou aqui embaixo, a gente vendeu aqui em cima, né? Vendemos praticamente no topo dela. 8,13, o topo dela foi 8,45, vendemos aqui, né? Aqui, ó. Nossa, quase cravamos. Nossa, essa foi linda, tá? Agora que eu reparei que a gente quase cravou o topo lá. E agora recompramos, tá? Então, isso aqui é uma compra de longo prazo para Chainlink. Considero uma ótima oportunidade de comprar Chainlink nesse momento, é por isso que eu já comprei e vou comprar cada vez mais caso ela se segure aqui nessa retração. Em breve também estarei comprando Bitcoin e outras altcoins para a carteira sem... Aliás, vou fazer isso aqui agora. Vou fazer isso aqui nesse vídeo já. Comprar um pouquinho de Bitcoin aqui para nossa carteirita sem enganaçãozita. Só um pouquinho, tá? Não vou encher a mão aqui agora. Mas já considero que tá uma região interessante para a gente aumentar aqui a nossa posição de longo prazo. Como é que tá a nossa carteira aqui sem enganação? A gente tem 40% em caixa nesse exato momento. Vou utilizar parte desse caixa para comprar mais biticas. Vamos lá. $8.500. Dá para comprar uns $1.000 aqui em Bitcoin. Vamos fazer isso aqui. Bora lá, deixa eu abrir aqui em outra janela. Aqui, ó. Essa aqui é a carteira sem enganação. Eu tô numa subconta aqui. Deixa eu só mudar de conta. Aqui, ó. Essa é a carteira sem enganação. Show, vamos comprar Bitcoin para ela. Trading, spot, Bitcoin. $1.000. $1.000 a mercado.
comprar. Feito. Histórico de ordens 0.0037. Atualizar nossa carteirita aqui agora. E tirar aqui esse 1997. Pronto. Pronto, cá estamos agora com nossa carteira sem enganação atualizada. Eu quero ver como é que ficou aqui o balanceamento dela. Agora estamos com 35% de caixa. Então, caixa bastante interessante aqui para a gente passar pelo mercado, ok? Caso o Bitcoin volte aqui para a região próxima de 30 mil dólares, eu vou vender, tá? Vou vender esses mil dólares aqui que eu fiquei e ficar só com a quantidade que eu estava antes, para a gente aumentar aqui o nosso lucro da carteira sem enganação. Fechou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham tirado alguns insights daqui, esse que é o mais importante. E fica a lição, cara. Aprenda a DVAP. Aprenda a DVAP que vocês vão ganhar muito dinheiro. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal. E até a próxima. Valeu!